Semanas atrás eu passei por uma experiência que para muitas pessoas pode parecer até coisa da minha cabeça, pode parecer até exagero da minha parte, mas eu considero uma experiência, digamos assim, uma experiência com Deus mesmo, uma experiência até, diria até sobrenatural. Porque hoje em dia ouvimos muitas vozes que procuram nos afastar de Deus sem nós percebermos. E se nós não recebemos o devido discernimento do Espírito Santo, nós acabaremos nos afastando de Deus, assim, muitas vezes sem nos darmos conta. Então, quando percebemos Deus agindo por meio de pessoas, de situações, de circunstâncias, nós estamos mais maleáveis para ser moldados pelo Espírito Santo. Eu creio que muitas pessoas não acreditam no que eu falei, não acreditaram no que eu falarei agora por não crer na doutrina da, assim, nas doutrinas pentecostais, que a respeito dos dons do Espírito Santo, das revelações, confirmações, eu respeito pessoas que pensam assim, mas mesmo assim eu gostaria de compartilhar uma experiência pela qual eu passei semanas atrás. Eu, eu soube do conhecimento de uma série dessas séries que passam em plataformas pagas que eu também disponível aqui no YouTube. Eu não falaria o nome da série para não incentivar ninguém a assistir e também para não levar um strike assim de bobeira. Mas essa série ela é baseada numa série cinematográfica dos anos 80, tem muito sucesso. E os personagens principais, pelo menos o herói e o vilão do primeiro filme dessa série cinematográfica, acabam voltando depois de mais de 30 anos nessa série que eu mencionei agora há pouco. Só que a situação acabou se invertendo. Eu assisti 2 episódios dessa série, mas e alguns spoilers também, alguns trailers, e tudo leva a crer que como tem acontecido infelizmente em muitas outras produções cinematográficas, desenhos, até mesmo em livros, o herói desse filme dos anos 80, desse primeiro filme dos anos 80, passou a ser desconstruído nessa série, até se tornar um vilão. Muitas pessoas passariam a ter ódio dele, e o vilão, desculpe, o vilão daquele primeiro filme acabaria sendo transformado em herói. Tanto que é o principal protagonista dessa série. Então, mais uma vez a situação está se invertendo, os valores estão sendo invertidos. E mesmo assim eu pensei em assistir essa série por curiosidade só para ver até onde ela iria, né? Até que logo que eu assisti, acho que o segundo episódio, eu não digo dizer que eu ouvi, mas eu senti Deus falando comigo, dizendo mais ou menos assim: pare de assistir isso enquanto é tempo. E eu cheguei até a verbalizar isso que veio na minha mente: pare com isso, não faça isso. Até que eu decidi realmente parar de assistir essa série, porque eu teria que deixar de lado um tempo que eu poderia reservar para fazer coisas edificantes, como ler a Bíblia, orar, assistir um vídeo edificante, um vídeo devocional, ouvir um louvor, para assistir essa série. E essa série acabaria me consumindo de um jeito, como infelizmente acontece com muitas séries, com muitos filmes, de você torcer para alguém morrer, torcer para alguém levar uma surra, torcer por uma briga. Então, isso faria muito mal à minha vida espiritual, à minha comunhão com Deus, e acabei parando de assistir isso. Então, realmente, eu creio que eu ouvi a voz de Deus. Foi Deus, o próprio Deus que falou comigo para eu parar de assistir essa série. Eu obedeci a voz de Deus e parei de assistir essa série. Então, esse vídeo é um incentivo a você que acredita que Deus pode se manifestar, como eu já disse no vídeo sobre cessacionismo, né? Como eu já disse, né, que existem muitas pessoas que não creem, né, nos dons do Espírito Santo,
E nesse vídeo sobre sensacionismo eu falei sobre 5 manifestações de Deus ao longo da história, né? Por meio da criação, por meio da própria história, por meio da Bíblia, por meio dos milagres, por meio de Jesus. Então, quando Deus se manifesta, por exemplo, colocando algo na sua mente para você fazer ou deixar de fazer algo, Deus se manifesta por meio da criação, no caso, você mesmo, eu mesmo. Porque existem casos, inclusive, de pessoas que ouvem a voz de Deus assim, de uma maneira bem audível mesmo, como se estivesse ouvindo alguém falar ao seu ouvido. No meu caso, eu senti, Deus colocou no meu cérebro, né, de uma certa maneira, para eu parar de assistir aquela série. Então, e também Deus se manifesta por meio da Bíblia, porque se eu por ler a Bíblia, eu aprendi muitas lições da Bíblia, eu percebi que era realmente Deus falando comigo. Eu pude ver confirmações de uma certa forma de que Deus estava falando comigo, e realmente isso fez com que eu parasse de assistir aquela série, né? E se você percebe que algo ou alguém está afastando você de Deus, seja por meio de série, de filme, novela já não assisto faz tempos. Quando assisto, assisto só novelas bíblicas. Mas eu parei de assistir muita coisa, eu deixei de lado muita coisa que estava abalando meu relacionamento com Deus. E eu cheguei inclusive a deixar de lado uma rede social que estava me tomando, além de tomar muito meu tempo, estava também abalando minha comunhão com Deus e minha comunhão com o próximo, fazendo com que eu sentisse angústia, agonia, até desejos de vingança, de revanche. Então eu abandonei essa rede social. Então, se algo tenta afastar você de Deus, você tem que se abster. Então, aprenda a ouvir a voz de Deus por meio dessas 5 manifestações que eu citei nesse vídeo, e principalmente por meio da palavra de Deus. E é por meio da palavra que eu quero encerrar esse vídeo, mencionando primeiro o Salmo 95, que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-no com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Céu ao mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é nosso Deus, e nós povo de seu pasto, e ovelha de sua mão. Agora preste atenção nesse detalhe. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como em Meribá e como um dia da tentação no deserto. Aqui fala sobre a passagem do povo de Israel pelo deserto no tempo de Moisés. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Aqui fala especificamente quando o povo de Deus, o povo de Israel, se rebelou contra Deus após Josué e Caleb e os outros 10 espias voltarem da terra prometida. Aí você é só pesquisar lá na Bíblia que você saberá do que eu estou falando. E esse texto pode ser bem interpretado na carta aos Hebreus, nos capítulos 3 e 4. Leia todo o capítulo 3, todo o capítulo 4. E é com o final do capítulo 4, nos versículos 6 a 16, que eu quero encerrar esse vídeo, incentivando você a buscar sempre a Deus, a ser obediente à voz de Deus, a obedecer ao que está escrito na palavra, obedecer a seus líderes, todas aquelas pessoas que têm uma comunhão íntima com Deus. Procure ouvir o que o Senhor tem a dizer ao seu coração, especialmente o que estou dizendo aqui. Visto, pois, que resta alguns entrem nele, no caso, no repouso de Deus, no descanso de Deus, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas obras não entraram por causa da desobediência, no caso Deus determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, pelo Salmo, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso no outro dia. Portanto, resta aí no repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus as suas.
Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, devemos nos manter fiéis a Deus, apesar dos apelos do mundo, dos desejos da carne, apesar de tudo aquilo que passa nas nossas vidas, seja músicas, inclusive músicas seculares. Muitas pessoas ouvem músicas seculares sem perceber o mal que essas músicas fazem à sua espiritualidade, à sua comunhão com Deus. Porque acho bonito, porque isso, porque aquilo, mas não percebe o mal que essa música está fazendo para a sua comunhão com Deus, para a sua... enfim, porque muitas músicas com conteúdo perversivo, músicas com conteúdo violento, que incentivam consumo de drogas, que incentivam a promiscuidade, e filmes também, novelas, enfim, muitas coisas que surgem ao nosso redor que nos tiram da posição, que nos tiram da comunhão com Deus. Então tome muito cuidado com isso. Se esse vídeo fez diferença na sua vida, curta, compartilhe, são favoritos, inscreva no canal, Deus abençoe, até depois se quiser.